Vamos lá. Então, eu já quero convidar você a ir abrindo a sua Bíblia aí em Provérbios, livro de Provérbios. Nós estamos hoje começando uma nova série de mensagens. Se você está aqui pela primeira vez, saiba que a gente trabalha com série de mensagens. A gente acha que assim o ensino fica mais consistente, fica com mais lógica. E hoje eu vou ser rápido, porque o meu iPad eu esqueci de carregar, então tem 27%, eu preciso ser rápida, né? Porque senão eu não vou nem conseguir acompanhar a mensagem. Queridos, essa semana nós tivemos uma semana difícil, em que o mundo ficou chocado com a morte de um jovem de apenas 31 anos, um norte-americano, ativista, conservador. Se você não conhecia, não se preocupe, porque eu também não o conhecia, mas a mídia foi tão insistente no assunto que passamos a conhecer e a pesquisar um pouco mais. Um homem que estava se dedicando a sua vida a pregar a palavra de Deus, a ser alguém que fala a verdade, apesar do mundo trazer ideologias que não são ideologias bíblicas. E o mundo ficou chocado com essa morte, porque não se trata de uma morte natural, mas alguém que foi assassinado em frente a todas as pessoas, inclusive da sua própria esposa. Ele morreu com uma bala bem no pescoço, e quando conseguiram finalmente saber quem foi o assassino e o motivo do assassinato, foi um jovem também de 22 anos, que tinha uma forte oposição às ideias que Charlie Kirk pregava. A oposição dessas ideias foi o suficiente para que a vida de alguém fosse tirada. E aí isso nos faz pensar qual é o real valor da vida. Porque não só a morte chocou, mas também os comentários sobre essa morte. Comentários irônicos, pessoas comemorando a morte de alguém. A pergunta é: quando deixamos de ser humanos e passamos a não chorar mais com aqueles que choram, não nos alegrar mais com aqueles que se alegram, e a vida, que é algo de tanto valor, passou a ser banalizada, passou a ser tirada por uma diferença de opinião. Isso nos faz pensar no começo dessa série de mensagens. E eu queria começar essa série fazendo uma pergunta para você: o que é a vida? O que é a vida para você? Se você tivesse que descrever agora o conceito da vida, qual seria esse conceito? O que é que você teria como definição? E eu busquei aqui alguns pontos de vista sobre o conceito da vida. Para o filósofo, a vida é a busca de sentido, é aprender como viver bem, pautando a vida em virtude, felicidade e justiça. Talvez para você também seja esse o conceito da vida: buscar a felicidade. Eu faço tudo na minha vida para ser feliz. Para o biólogo, a vida é o organismo em ação. É um ser que cresce, respira, faz trocas metabólicas, reproduz, envelhece, quando finalmente a vida se vai. Para o psicólogo, a vida é parte de uma experiência interna. É o conjunto de consciência, memória, emoções, pensamentos e vontades. E é essa experiência interna que vai determinar a narrativa que damos aos nossos dias. Ou seja, você vive a sua vida movida por essas emoções e sentimentos. Para o sociólogo, a vida é a pertença e os vínculos que se criam ao longo do tempo. Então a vida, o valor da vida está nos vínculos que são criados com a família, com as amizades, com a sociedade, com a comunidade.
com o seu trabalho, seus colegas de trabalho, com a cidade. Para o economista, o conceito da vida é mais pragmático e talvez você se encaixe nesse conceito se você é uma pessoa mais prática, mais pragmática. Para o economista, o conceito da vida é a administração de recursos, trabalho, produtividade, descanso. Quantos têm vivido dessa forma? Em que toda a sua vida tem sido pautada em apenas uma área, a área financeira. Já para o artista, a vida é a beleza percebida e compartilhada, aquilo que nos move. Queridos, e olhando esses conceitos e pensando sobre esses conceitos durante toda essa semana, e sempre é um desafio começar uma série de mensagens, porque você precisa fazer uma introdução para que as pessoas saibam a direção que a série de mensagens tomará, para que você consiga fazer parte desse texto, colocar a sua vida dentro do texto. Eu observando esses conceitos, eu percebi que nenhum desses conceitos é errado. Todos os conceitos, eles fazem parte do significado da vida. O problema está que esses conceitos, por si só, eles são incompletos. Então, se você define a vida por apenas uma perspectiva, você está entendendo a vida de maneira parcial. Pode ser que você se identificou com algum desses conceitos e que você esteja de fato vendo a vida de uma maneira minimizada, de uma maneira em que uma parte da vida está oculta para você. Mas a melhor e a mais completa definição da vida nós temos na perspectiva bíblica, porque Ele é o autor da vida e Ele escreve para nós qual é o verdadeiro significado da vida. E o que a palavra da verdade, o que essa palavra que você tem na sua mão, seja de forma digital, seja de forma impressa, o que essa palavra vai nos dizer que a vida é dom de Deus. A vida, ela é um presente, ela é uma dádiva. Quando nós olhamos para Colossenses capítulo 1, dos versos 16 e 17, a Bíblia vai dizer que nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, céus, terra, o que há no céu, o que há na terra, todas as coisas que para nós são visíveis e todas as coisas que são invisíveis aos nossos olhos naturais, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Isso deixa claro para nós que Deus é quem cria a vida. É por isso que Ele pode dar a vida. E da mesma forma é por isso que Ele tira a vida. Porque Ele é o dono da vida. Ele é quem cria a vida. Ele não só cria a vida, mas Ele sustenta essa vida. Ele sustenta a natureza, todas as coisas criadas. Você não precisa se preocupar se amanhã não vai amanhecer, se o sol não vai nascer, porque o universo está organizado e sustentado pelas mãos desse Criador, o Criador da vida. Hebreus 1:3 vai dizer que Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Deus sustenta a vida. Mas Ele não só sustenta a vida, como Ele nos marca com a sua imagem, dando ao homem cognição.
o fazendo diferente de toda a sua criação. E dá a esse homem, com cognição, o direito inviolável da integridade, do respeito, da dignidade. Eu não sei se você tem na sua vida algum desafeto, alguém que te fez mal, alguém que te feriu, te magoou, mas eu quero que você saiba que essa pessoa também é imagem do Deus vivo. Essa pessoa também é dotada de cognição e essa pessoa também tem o direito à integridade, à dignidade, ao respeito, porque ela carrega o DNA de Deus. Aliás, nós também devemos nos lembrar que somos também as pessoas que ferem, porque nós fomos feridos pelo pecado. E esse pecado faz nós sermos necessitados de um Salvador, necessitados da graça de Deus. Graça que é derramada para todas as pessoas. Queridos, Romanos 5:12 vai dizer que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas o texto ele não vai acabar aí. Quando você vai para o verso 15, vai dizer: pela ofensa de um só, muitos morreram. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Somos alcançados pela graça de Jesus. E essa graça, ela nos oferece vida abundante e vida eterna. Esse, em poucas palavras, é o plano eterno de Deus. O fato é que muitas vezes estamos ocupados demais, preocupados demais, correndo demais e passamos a ver a vida apenas por lentes humanas. E passamos a viver uma vida muito aquém da vida que Deus quer oferecer para nós. Preste atenção nisso. Estamos andando como alguém que anda assim com tapa-olhos, olhando apenas sobre uma perspectiva. E eu posso chutar aqui qual é a perspectiva que a maioria de nós tem caminhado. E eu quero dizer para você, e essa série de mensagens é sobre isso. Talvez você esteja definindo a vida apenas como um fenômeno natural, sem pensar de uma maneira séria sobre a eternidade. E viver a vida de uma forma natural, tentando construir nessa terra coisas que vão passar. Vão passar por dois motivos. O primeiro deles é porque você vai ter uma morte natural. E você não vai levar nada, na qual você passou a vida inteira conquistando. E o segundo motivo é que, se não morrermos de forma natural, o Senhor vai vir nos buscar. Viver a vida sob essa ótica, sobre essa perspectiva terrena, é viver aquém da vida que Deus oferece. Saia daqui com esse conceito, que viver é graça, e viver é vocação, é chamado. Nós vivemos pela graça. E temos uma vida com propósito, porque essa é a nossa vocação. E a pergunta que eu preciso fazer para vocês:
Você tem vivido inundado por essa graça e guiado por essa vocação? Os seus dias têm sido gastos. A palavra é essa, é gasto. Nós costumamos comemorar os parabéns no aniversário, dizendo assim: parabéns por mais um ano de vida. Mas a verdade é que é parabéns por menos um ano de vida. Você tem gasto os seus dias, os seus meses, os seus anos, inundado por essa graça, sobre essa perspectiva, e guiado por essa vocação, esse chamado de ter uma vida com propósito. Ou você tem apenas sobrevivido? E você pode dizer: olha, pensando assim, eu acho que eu tenho apenas sobrevivido. E se nós fôssemos conversar um pouco mais sobre a sobrevivência, você iria dizer algumas desculpas. Você iria dizer: é porque eu não tenho tempo? É porque eu não tenho dinheiro? É porque eu não tenho energia? A verdade é porque eu não tenho sorte. Eu ainda não tive uma oportunidade. A outra pessoa tem sorte. A outra pessoa tem oportunidades. Mas nada para mim acontece. E essa série de mensagens, ela é baseada no livro de Provérbios. E quando você vai olhar o livro de Provérbios, ele mostra que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a vida não é uma questão de sorte. A vida não é uma questão de sorte. E o nosso futuro não é definido pelo acaso. Se você está vivendo assim, dessa maneira, esperando algum acontecimento surgir na sua frente, para então, de fato, você viver a vida que Deus tem proposto para você, significa dizer que você ainda não entendeu qual é a perspectiva de Deus. Você tem vivido a vida deixando a vida te levar. O livro de Provérbios, ele vai nos mostrar que a vida, ela é definida pelas escolhas que nós fazemos. Porque as escolhas, elas nos conduzem a caminhos. E os caminhos vão nos levar a destinos. Escolhas que fazemos nos direciona para caminhos diferentes. E os caminhos diferentes nos direcionam para destinos diferentes. O que Provérbios vai falar? Que esse destino é vida abundante ou uma vida de destruição. E perceba que as escolhas no livro de Provérbios, se você tem familiaridade, elas não vão se confundir, elas são antagônicas. O que o livro vai dizer é que existem maneiras opostas de se viver. Existe a maneira que é justa, mas existe a maneira de viver que é impiedosa. Existe a maneira de viver que é avarenta, mas existe a maneira de viver que é generosa. É o seu estilo de vida ser alguém generoso. Existe a maneira de viver preguiçosa, em que você acha que, para que eu vou me mover? Mas também existe a maneira de viver diligente. Existe a maneira de viver orgulhosa, mas existe a maneira de viver humilde. Existe a maneira de viver verdadeira, mas também existe a mentirosa. Existe a prudente e a impulsiva, a pacificadora e a iracunda, a fiel e a sedutora. E o que será que define essa escolha que nós fazemos?
quando nós estamos diante de dois caminhos a seguir, de escolhas a fazer, o que será que define? O que nos faz nos mover em uma direção ou na direção oposta? O que é que vai nos levar a uma vida justa ou uma vida impiedosa? O que vai nos levar a uma vida generosa ou uma vida avarenta? O que vai nos levar a uma vida diligente ou uma vida preguiçosa? E eu quero dizer para vocês, queridos, que o que nos faz fazer escolhas diferentes não são as nossas experiências de vida. Talvez você diga assim: eu não posso mais confiar em ninguém baseado na experiência de vida que eu tive. Talvez você diga que eu não posso ser generoso nesse momento porque eu não tenho dinheiro na minha conta bancária. Talvez você possa dizer que você está levando uma vida baseada na preguiça por causa do seu estado de espírito, porque você está tendo que lidar com muitas emoções. Mas eu quero dizer para você que de fato essa não é a fonte das nossas escolhas. Esse não é o fundamento da minha escolha. Cada escolha que nós fazemos, elas são fundamentadas em dois princípios. Presta atenção nisso, porque nessa semana você vai ter escolhas para fazer. Das mais simples às escolhas mais complexas. O que comer, o que vestir, aceitar ou não aceitar uma proposta, atender ou não atender uma ligação, fazer algo escondido que vai te dar uma vantagem momentânea ou não, levar um prejuízo, mas honrar a palavra que você deu. Vão existir escolhas nessa semana. E o fundamento dessa sua escolha não pode ser e não é a sua conta bancária, o seu status imigratório. Não é as experiências passadas que foram negativas. Não é o seu estado de espírito. É se você quer agradar a você mesmo ou se você quer agradar a Deus. O fundamento da sua escolha é: eu escolho agradar a mim mesmo ou eu escolho agradar a Deus. Quando você escolhe agradar a si mesmo, Provérbios vai dizer que você é tolo. Você é alguém que despreza Deus, despreza os princípios de Deus, confia mais em carros, cavalos, em riquezas, em sorte. E esse caminho, a palavra de Deus vai nos dizer que nos leva à destruição. Mas você pode fundamentar as suas escolhas em agradar a Deus. E se você escolher agradar a Deus, a Bíblia vai te chamar de sábio. Sábio é alguém que, apesar das circunstâncias naturais, escolhe intencionalmente agradar a Deus. Nós estávamos conversando sobre isso na mesa. Eu estava conversando com o Douglas, com Lívia, com quem estava lá. Que sempre quando você está diante de duas escolhas que você precisa fazer, sempre quando você está diante de duas opções, eu vou te dar o bizu. A escolha mais difícil é a escolha certa. A escolha que você não quer fazer, que você naturalmente vai tomar um prejuízo, você vai ser besta, você vai ser feito de bobo, você vai aparentemente ser injustiçado. É essa escolha que agrada a Deus. Você louvar a Deus quando você está triste,
Você agradecer a Deus quando você não viu nada natural acontecer. Você dá graças pelo milagre quando na verdade você não está conseguindo enxergar nada. Você ser generoso. Você investir na obra de Deus quando a sua conta bancária naturalmente não vai dar para pagar nem as próprias contas. Sábio. E a palavra vai dizer que essa pessoa que é sábia, ela vai ter uma vida abundante, uma vida acima da média. Vida abundante. Isso começa com o temor do Senhor. Provérbios 9, 10 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E essa palavra temor, ela geralmente é mal interpretada porque ela parece com medo. E nós pensamos como vamos ter medo de um Deus que é amoroso. E eu tentei simplificar isso para que você entenda. E eu desenvolvi um conceito a partir de outro conceito. Temer a Deus é amá-lo, ao ponto de não querer entristecê-lo e desejar agradá-lo. Temer a Deus é amá-lo, a ponto de não querer entristecê-lo e desejar profundamente agradá-lo. Diante de uma escolha, eu quero que Deus se alegre, que Deus seja glorificado, que Deus olhe para mim e diga: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Não importa se você não vê, não importa se você não ouve, não importa o tamanho do obstáculo, do desafio, não importa se naturalmente a coisa mais preciosa da sua vida tiver sido tirada de você. É entender que Deus é soberano, Deus é o dono da vida, Deus é o dono de tudo. Ele dá, Ele tira, Ele faz, Ele desfaz, porque Ele pode, Ele é. Eu quero amá-lo ao ponto de fazer Deus sorrir. E eu não quero entristecê-lo. Queridos, o fundamento de uma vida abundante é não querer entristecer a Deus e desejar agradá-lo. Então, por que eu não fofoco? Porque eu não quero entristecer a Deus e eu quero agradá-lo. Porque eu não roubo? Porque eu não sou desonesto? É porque eu não quero entristecer a Deus, eu quero agradá-lo. Porque eu não murmuro? Porque eu não quero ser ingrato com Deus. Eu quero que Ele entenda que eu sou contente com aquilo que Ele me dá. Eu quero agradar a Deus, eu não quero entristecer o seu coração. Porque eu uso bem as minhas palavras. Porque eu quero agradar a Deus. Eu quero amá-lo ao ponto de fazê-lo sorrir. E eu não quero entristecer o seu coração. Porque eu não adultero, não me prostituo. Porque eu quero agradar a Deus. Mesmo quando ninguém vê, Deus vê. Mesmo quando ninguém ouve, Deus ouve. Sabe aquele papel que a gente joga assim no matinho, que parece que ninguém está vendo? Deus vê. Sabe aquele carrinho de compra do estacionamento que você vai lá e tem preguiça de colocar de volta no lugar e você bota assim, ó, ele faz uma manobra radical, coloca ele assim, né? Não. Deus está vendo a sua preguiça. Isso é preguiça. Sabe aqueles produtos que você tira do supermercado, depois você resolve não levar mais e você sai entulhando em outra prateleira? Deus vê. Eu quero amá-lo. Eu quero agradá-lo. Eu não quero entristecê-lo. Provérbios, ele é um convite. Eu sei que
Toda série de mensagem que eu trago sempre vai ser uma mensagem reflexiva. Sempre é algo para você sair daqui pensando. Mas quando eu olho para esse livro, mais do que instruções, mais do que conselhos, eu vejo que Provérbios ele é um convite. E esse é o objetivo dessa série de mensagens. É um convite para humildemente você revisitar a sua vida. Para que você olhe para a sua vida, para que você olhe para a sua história e você consiga enxergar sobre qual caminho você está construindo o seu futuro. E só quem pode fazer isso, querido, é você mesmo. Porque não vá dizer que não é, você não teve oportunidade, você não nasceu em uma família que te deu todo o apoio. Olha como fulano nasceu numa família e é bem criado, é herdeiro. Eu tenho que batalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu não tive estudo. E tantas são as desculpas que nós damos, e eu não quero desconsiderar a particularidade que cada vida tem. Eu quero dizer que a dificuldade que você tem em uma área, a outra pessoa não tem nessa área, mas tem outra. Você já viu pessoas tão inteligentes academicamente falando, mas que não têm inteligência emocional nenhuma, e por isso as suas vidas são confusas. Pessoas que são tão bons em prover a sua casa, mas são tão ruins nas palavras que termina destruindo as suas próprias casas. São dificuldades que todo ser humano ferido pelo pecado fere. Mas nós temos a graça de Deus sobre a nossa vida, e o convite para você essa noite é esse: revisite a sua história e veja sobre qual caminho você está construindo a sua vida e, consequentemente, construindo o seu futuro. Vá das coisas mais simples que você faz. Quando você coloca aquele prato na pia assim, você pensa, bom, já tinha um segundo aqui, eu não estou fazendo nada. Quando você pode fazer isso, e Deus está te observando, você precisa entender que Deus não vai colocar você em coisas maiores se você não é fiel nas pequenas coisas. Mas não só revisite. Esse também é um convite, uma oportunidade para você corrigir a rota. Retomar o rumo da sua vida. Provérbios vai dizer, vai usar a linguagem, endireitar as suas veredas. Enquanto há vida, há oportunidade de mudar a rota. Mas para isso você precisa enxergar. Para isso você precisa ser reflexivo. Para isso você precisa que o Espírito Santo de Deus revele a você onde está o erro. Não só revisite, não só corrija a rota, mas escolha viver com sabedoria, praticando a vontade de Deus, de segunda-feira a segunda-feira, em casa. Tem gente que gosta de fofocar e fala assim, ó, não, mas assim é só entre nós, é todo mundo em casa, né? Quando você vai ver que uma das coisas que Deus mais abomina é a fofoca, e a gente não leva a sério. A gente não leva a sério as coisas que Deus abomina. Quem trama maldade contra o próximo e tantas outras coisas. Decisão no trabalho, no uso do dinheiro, no que falamos, no que calamos, como nos relacionamos. Escolha viver com sabedoria em cada área da sua vida, lembrando que escolhas te levam a caminhos, caminhos te levam a destinos, e esse destino pode ser uma vida abundante e pode ser uma vida de destruição.
para nós começarmos essa série. E isso é uma introdução. Não uma introdução, e agora eu vou começar a pregar uma introdução da série. Tem gente que já ficou nervoso, olhou a hora e falou de misericórdia, o que é isso? Mas para você fazer uma leitura certa desse livro, no qual nós temos encorajado, tá, a igreja, as pessoas que nos seguem de maneira online também, a ler um capítulo por dia. Nós hoje estamos no capítulo de número 7, amanhã é o 8º. E nós temos feito um desafio de 3, 2, 1. Eu estou feito criança, tendo dificuldade de fazer os números. 3, 2, 1. 3 minutos lendo o capítulo. 2 minutos você pinça um versículo que chamou a sua atenção e escreve como esse versículo pode ser aplicado na sua vida de maneira prática. E 1 minuto orando a respeito. Meu amigo, se você não conseguir orar por 1 minuto, a sua vida de oração está muito ruim. São 6 minutos para você se alimentar ali da palavra de Deus. Obviamente não são 6 minutos, porque você vai ficar refletindo naquilo durante o seu dia. Mas para que você não tenha desculpa de dizer que não tem tempo de ler a Bíblia, são 6 minutos. Esse é o desafio. Toda segunda-feira, às 6h30 da manhã, nós estamos fazendo também uma live sobre provérbios. Só segunda-feira, porque eu só quero acordar às 6h30 na segunda. Poderia ser todo dia, mas aí eu ia ter que acordar todo dia. Não vai me chamar de preguiçosa. É sonolenta, é diferente. Tô brincando, gente, eu acordo cedo. É que vocês não iam aguentar ver minha cara todo dia. E nós estamos nesse livro, mas você precisa entender algumas coisas a respeito desse livro. E eu vou falar 3 coisas que você precisa saber para que você leia de uma maneira melhor, para que você interprete o texto de uma maneira melhor. A primeira delas é que provérbios não são promessas. Eu falei sobre isso na semana passada na live. Provérbio não é uma promessa. Por que isso é importante? Para que quando você leia, você não tenha uma convicção errada de que Deus vai fazer aquilo porque você está usando de maneira correta a palavra de Deus. E um texto que eu gosto de explicar é justamente o texto que fala, ensina a criança o caminho que ele deve andar e ele jamais vai se desviar dele. Isso não é uma promessa, isso é um princípio. Tudo indica que essa pessoa não vai se desviar quando ele tiver a oportunidade de fazer as suas próprias escolhas. Se você ensina no caminho. Então o provérbio, queridos, não é promessa. São princípios, objetivos que nos foi dado por Deus, que revelam o caráter de Deus. Quando você olha para essa consequência dessa vida de maneira intencional que está sendo vivida por uma pessoa que é sábia, você vai compreender que na verdade esse é o caráter de Deus. Deus colocou esses princípios aqui, porque se ele fosse humano, ele levaria a vida dele dessa forma. Ele agiria exatamente dessa forma, porque esse é o caráter de Deus. É assim que ele trataria a família, é assim que ele trataria o trabalho, é assim que ele faria a gestão financeira, é assim que ele faria os seus negócios. É assim que ele agiria com o casamento, com a criação de filhos, com a sexualidade. Provérbios não são promessas, são princípios dados por Deus. Segunda observação importante é que provérbios pressupõe que você já tem um relacionamento com Deus. Preste atenção, no capítulo 2, você vai ver aí, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. E aí ele vai dizendo essa expressão, meu filho, meu filho, meu filho, por 23 vezes. E de uma maneira natural, a maioria dos provérbios foram escritos por Salomão, mas não apenas ele. Mas aqui no começo, no princípio, você vai ver escrito
provérbio, estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. E ele fala para o seu filho Roboão. E aquilo que parece correção, e de fato é uma correção, é uma disciplina, são as palavras de alguém que ama. Então, quando você olhar para esse texto, vá além do natural, vá para o espiritual, entendendo que é o pai falando com o filho. Assim como Salomão fala para Roboão. Ele é inspirado pelo Espírito de Deus. Nós devemos escutar essas palavras, entendendo que é o próprio Deus, que é o nosso pai, falando conosco, que somos filhos. Filhos redimidos. Então, para que você leia essas palavras e essas palavras se apliquem na sua vida, é necessário que haja um relacionamento. E terceiro, Provérbios não é apenas um livro de conselhos, mas é um livro cristocêntrico que aponta para a pessoa de Jesus. Quando você vai ouvir falar sobre sabedoria, você vai ver que a sabedoria é personificada. Ela é uma pessoa. Você vai ouvir, por exemplo, o texto dizer que a sabedoria clama em alta voz. Ela grita nas ruas, ela chama a atenção. E de quem é essa voz que grita, que chama a nossa atenção para uma maneira de viver intencional, para uma maneira de viver com propósito, para uma maneira de viver que vai nos conduzir a uma vida abundante? Quem é essa sabedoria? O Novo Testamento vai nos responder. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 vai dizer: Cristo Jesus se nos tornou da parte de Deus sabedoria. Colossenses 2, 3 vai dizer: nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. 1 Coríntios 1, verso 23 e 24 vai dizer: nós pregamos a Cristo crucificado, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Isso é importante, queridos, porque Deus não nos deu apenas um livro para informação e conhecimento de ter uma vida abundante, mas Cristo, além de sua palavra, nos deu o próprio Jesus, que é a sabedoria de Deus. Cristo em nossa vida é a sabedoria personificada. Não só isso, mas Cristo envia o Espírito de Deus, que é conhecido como Espírito de Sabedoria. O Espírito que mora dentro de você, que te faz capaz de viver essa vida cheia da graça, cheia da sabedoria. Por que viver aquém daquilo que nos foi proposto? Todas as bênçãos celestiais já foram preparadas. Talvez você não esteja levantando a sua mão para alcançar. Boa viagem, filha. Sabedoria encarnada, derramada sobre nós, o Espírito de sabedoria. Essa sabedoria nos chama como? Onde? Para que lado? Provérbios 1, 20 e 23 vai dizer: a sabedoria, Jesus, a pessoa de Jesus, o Espírito de Deus que está dentro de você, clama, grita, em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, em lugares públicos, nas esquinas movimentadas, ela brada, nas portas da cidade faz o seu discurso. Mas não é todo mundo que ouve a sabedoria. Tem gente que ouve a sabedoria gritando, mas prefere mexer no seu celular, prefere ficar atualizado das coisas que estão ali nas redes sociais. E o texto vai dizer: até quando vocês irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão conhecimento? Atentem para a minha repreensão, pois derramarei sobre vocês o meu espírito e lhes tornarei conhecidos os meus pensamentos. Que coisa poderosa! O texto está dizendo que se você ouvir a voz, ficar atento, Deus vai derramar sobre a sua vida
o Espírito dele. E os pensamentos de Deus serão revelados para você. Queridos, isso é muito poderoso. Será que vale a pena? O que você vai colher de uma vida de sabedoria? Lembre-se, sabedoria começa com o temor do Senhor. O temor do Senhor é escolher amá-lo, escolher agradá-lo, apesar das circunstâncias, apesar dos obstáculos, apesar dos desafios. Eu queria ler, para não dizer que essa igreja não lê a Bíblia, nós lemos Provérbios 3, e eu vou começar a pregar agora. Provérbios 3, do verso 1 a 18, nós vamos ler juntos. Provérbios 3, do verso 1 ao verso 18. O texto vai dizer assim: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhes darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos das suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a sabedoria do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda, riqueza e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é árvore que dá vida a quem abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Eu vou falar para você. Quero chamar sua atenção para que você veja. Quem escolhe o caminho da sabedoria, qual é a consequência na vida prática? Esse pequeno texto, de 18 versos, vai dizer algumas coisas que eu tenho certeza que é o que você quer para a sua vida. Talvez você tenha buscado isso em muitos lugares e ainda não tenha encontrado, obviamente, porque você está buscando no lugar errado. Mas você tem uma chance hoje de fazer uma escolha, se agarrar à sabedoria. O texto vai dizer que a sabedoria, vamos lá, vamos fazer a lista, prolongará a sua vida por muitos anos, dará prosperidade e paz, dará saúde ao corpo, vigor aos ossos, os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus barris transbordarão de vinho. Você terá o favor de Deus, você terá boa reputação em relação aos homens, você terá vida longa, riqueza, honras, você terá um caminho agradável, as suas veredas serão de paz, você será abençoado. É uma boa lista? Dá uma olhada na sua vida. Tem algum item desse que está faltando? Está faltando algum? Talvez não seja falta de sorte.
Talvez não seja falta de oportunidade. Talvez seja o fundamento errado das suas escolhas. Você tem escolhido confiar em você mesmo, nas pessoas, em oportunidades. Mas você precisa aprender a confiar no Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Está lembrado do convite da série? Revisitar a sua vida, mudar aquilo que está errado e escolher viver com sabedoria. Você não pode querer generosidade de Deus quando você tem levado uma vida de avareza. Você não pode querer colher paz na sua casa, ter seus relacionamentos de uma maneira saudável, se você não consegue usar bem as suas palavras. Você não pode querer colher se você não semear, se você é alguém preguiçoso. Você não pode esperar frutos de humildade, que Deus esteja ao seu favor, se você é alguém orgulhoso. A palavra de Deus vai dar muita instrução sobre os orgulhosos. Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você não pode ser um mentiroso e querer ter credibilidade, ter reputação, ter honra. Hoje é dia de corrigir a rota. Leve essa palavra para o seu coração, não como um julgamento, como uma crítica, não só como uma exortação, mas um convite de Jesus para a sua vida, para que você eleve o nível da sua vida, para que você veja a vida sobre uma perspectiva bíblica, para que você coloque um novo óculos e você tenha essa cosmovisão cristã. Escolha viver com sabedoria, escolha fazer a vontade de Deus em cada oportunidade que você tiver. Sabe como você começa a aceitar esse convite do livro de Provérbios e dessa série de mensagens? Coroe hoje Jesus como Senhor da sua vida. Talvez Ele tenha sido o seu Salvador. Você entregou a sua vida a Ele, você o reconheceu, que você necessitava de um Salvador para que você tivesse a vida eterna tivesse ao seu alcance, mas você nunca entregou o senhorio da sua vida para Jesus. Você continua no controle, você continua na governança, você não entrega, você não dá a direção para Ele, senta no banco de passageiro. Jesus, é com você, conduz a minha vida. Eu não posso nem dizer que é difícil. Talvez você esteja pensando, nossa, isso é tão difícil. Ao contrário, é tão fácil. Eu prefiro não dirigir. Eu não posso entrar num carro que eu já vou dormindo. E se for Jesus que está dirigindo, é só cochilar.
vidas. Vamos ficar de pé. Existe alguém essa noite que gostaria de fazer essa decisão? Hoje sim eu quero entregar a minha vida a Jesus, a governança da minha vida. Eu não tenho feito isso. É fato, eu tenho segurado esse volante e eu tenho conduzido a minha vida pelo meu próprio entendimento, pelo meu próprio discernimento. Hoje é dia de transformação. Existe alguém essa noite que gostaria de tomar essa decisão? Você que nunca fez uma decisão pública por Jesus. Sabe, queridos, a vida ela é muito breve para nós perdermos tempo. Numa fração de segundos, a vida é tirada, sem chance de fazer novas escolhas. Por isso eu convido você. O tempo é agora. Hoje é o dia. Não saia por essa porta sem coroar Jesus como seu Senhor. Existe alguém essa noite que gostaria de fazer isso? Vamos orar. Pai, no nome poderoso de Jesus, a tua palavra santa, viva, verdadeira, espada que corta, espada que separa aquilo que é certo do errado, porque sim, existe o correto, e o correto é a tua vontade, porque a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Essa palavra foi pregada, Senhor. Senhor, essa casa tem buscado ser fiel à tua palavra, mas tem um trabalho que só o teu Espírito é capaz de fazer. Nós queremos declarar que nós reconhecemos que o Senhor é o dono da vida. Nós reconhecemos, Senhor, que é o Senhor que sustenta todas as coisas e que não há vida fora dos teus caminhos. A vida verdadeira está em agradar o teu coração. O Senhor nos faz ter uma vida intencional, uma vida cheia de propósito, uma vida que glorifique o teu nome. Senhor, perdoa cada um dos nossos pecados quando nós escolhemos por nossa própria conta desagradar o teu coração e ainda damos desculpas. Achamos que mentira é apenas uma falha de caráter, quando a tua palavra diz que é pecado. Quando somos desonestos, chamamos apenas de um ganho, quando na verdade entristecemos o seu coração. Nos perdoa, Senhor. Corrige a rota da nossa vida, nos faz enxergar, sonda o nosso coração e vê que há em nós maus caminhos. Que nós saiamos essa noite, Senhor, movidos pelo teu Espírito, Espírito de transformação. Senhor, que nós não achemos que essa palavra é pro próximo, que é pro meu vizinho, que é pra pessoa que ficou em casa, que eu vou pegar essa live e vou mandar essa mensagem pra alguém. Não, essa palavra foi pra mim, essa palavra é pra nós. Há algo a ser corrigido na nossa vida. Transforma o nosso coração, faz uma mudança que só o Senhor pode fazer.
coração que é o nosso próprio prazer e satisfação. Tira de nós esse coração de pedra e nos dá um coração de carne. Sopra o teu espírito de vida em nós.